A expressão Revolução de 30 foi criada pelo próprio Vargas, né, pela própria propaganda do governo Vargas, e ela desbancou mineiros e paulistas do poder, né, e aí quebrou esse ciclo. Vargas ele permaneceu como presidente durante 15 anos. Então, no início, né, como a gente pode relacionar, o que os apoiadores de Vargas queriam era sair desse ciclo de alternância de poder, onde São Paulo e Minas sempre estavam à frente. Porém, as esperanças deles, né, de ter um governo com uma maior participação dos outros estados caíram por terra, porque Vargas acabou se revelando um egocrata. Na época, né, nos anos 20 e 30, egocratas eles pontilharam aqui e ali em várias partes do mundo. Nós podemos pegar como grande exemplo, né, o Adolf Hitler na Alemanha, e vocês também podem conferir um vídeo sobre a ascensão de Hitler, né, lá no Inteligite, e também Benito Mussolini, né, na Itália. Nós tivemos também o Francisco Franco na Espanha, né? Nós tivemos um primeiro-ministro também bem conservador, o Salazar, né, que governou Portugal durante um tempo. Essas ideias de juntar o poder do Estado na figura de uma pessoa, né, inclusive com culto à personalidade, com essa ideia de um governante infalível, capaz de guiar a nação e se tornar praticamente um deus, né, diante de alguns, ela permaneceu presente dentro dos anos 20 até os anos 40. Vargas também se utilizou, né, de toda essa técnica, né, de marketing. Na época não existia isso, né, de marketing político. Mas ele criou um departamento de imprensa e propaganda que fez toda esse controle, vamos dizer assim, dos meios de comunicação, ao mesmo tempo que criou uma visão dele como o pai dos pobres. Essa visão foi muito bem talhada, né? Apesar de que nós sabemos que o governo dele foi marcado por conquistas sociais, mas por trás dessas conquistas existia claramente um projeto de controle da classe operária, né? De controle dos partidos políticos, né? Apesar de Vargas ter ali ao redor dele ter orbitado várias agremiações políticas, né, aliancistas, fascistas, inclusive até nazistas, né, integralistas, ele conseguiu acomodar essas ideias todas e prevaleceu, no fim, a sua vontade. Né? Quando Vargas sai do poder? Apenas em 1945, quando o Brasil se vê diante de uma grande contradição histórica, porque ele enviara tropas para lutar contra o fascismo, né, o nazifascismo na Itália, mas ao mesmo tempo ele experimentava uma ditadura. Mas novamente não houve nenhum conflito, não houve nenhum embate, vamos dizer assim, físico, né, uma disputa violenta nesse sentido. Vargas e os militares fizeram novamente um acordo. Ele foi descansar na sua fazenda em São Borja, né, no Rio Grande do Sul, e ocorreram eleições em 1946, ele claramente apoiou, né, ele tinha o seu candidato, que era o general Eurico Gaspar Dutra, e Dutra foi eleito. Né? Teve um governo notadamente marcado por uma aproximação com os Estados Unidos, lembrando, né, que nós já estávamos num período aí inicial de Guerra Fria, então o Brasil se colocou do lado capitalista norte-americano, passou a perseguir partidos que tivessem qualquer tipo de influência comunista ou socialista, né? E Vargas se preparou. Em 1950 ele foi candidato novamente, né? E foi eleito de forma democrática pela população, teve uma grande quantidade de votos e retornou para a presidência em 1951.